É o canal Tem Jeito, nesse quadro História de Vida, dando continuidade na história desse cara que, desde que eu conheci, Deus tem nos unido cada vez mais. Quando que eu, Cleto Coelho, iria imaginar que teria uma amizade assim com um argentino, El Gringo, brasileiro e gringo, porque sempre teve essa uma rivalidade. Isso, mas no fundo, quando a gente conhece, quando a gente se abraça, quando a gente se entende, quando a gente se abre ao diálogo, poxa, é uma parceria muito legal. E com a chegada então do Papa Francisco, ele deu um... Fortaleceu mais. Não, ele acalmou aí. Porque tínhamos também a rivalidade, já que nesse quadro hoje aqui, nesse vídeo nós vamos falar do esporte, tinha aquela realidade do Diego Maradona, Pelé, quem é melhor, Diego Maradona, Zico, que era da época. E com a chegada do Papa Francisco, a coisa ficou mais tranquila. A gente se uniu cada vez mais. Bem-vindo mais uma vez aqui no canal Tem Jeito. Obrigado pelo convite. Vamos falar um pouco da juventude do gringo. No vídeo anterior, no vídeo 1, falamos sobre um pouco da infância. O gringo foi um esportista. Foi. Jogador de basquete. Jogador de basquete. Não era futebol, então? Não era futebol, mas ele era profissional. Mas futebol, você jogava bem ou não? Ruim. Não se dava bem com as pernas, isso, mas com as mãos? Não tive habilidade com as pernas, foi com a mão. Com as mãos? Com as mãos foi. Fazia cesta de 3? De 3. Na época tinha já cesta de 3? Já tinha cesta de 3, já quando eu comecei já tinha cesta de 3. Com 14 anos de idade. É uma idade linda, né, gente? Essa idade, 13, 14, 15, 16, tô ali dentro de casa. Muita coisa você decide nessa idade. Eu tô ali dentro de casa, dependendo do pai, da mãe, mas ao mesmo tempo vou viajar, vou para uma outra cidade, vou começar, o que eu vou fazer, estudo isso, estudo aquilo, o que eu faço da minha vida? Isso mesmo. Muitas opções, né? Mas o gringo nessa idade, com 14 anos, dos 14 aos 19, ele entra numa linda aventura. Sai da sua cidade natal, Pousadas, na Argentina, e vai para Buenos Aires, a capital, né? Jogar basquete. Jogar basquete. Profissional. Jogar basquete. Como foi isso, gringo? Foi uma experiência assim que fortaleceu a minha vida de adolescência. Por que eu falo fortaleceu? Porque hoje eu estou com 45 anos. Aos 14 anos passa 31 anos desse tempo. Mas me ensinou assim, disciplina, treinamento, respeito, ele me marcou a dedicação, ele me mostrou um caminho, a vontade que eu tinha. Mas antes de chegar nesse ponto, vamos tocar um pouco no sonho do menino. O sonho do menino de 14 anos de idade, sair de Pousadas. Uma mala cheia, uma sacola cheia. Porque sair é difícil. Sair é muito difícil. Esse sair de casa, né? Minha mãe sofreu muito, a minha avó sofreu muito. Não vá não, gringo. Era o único filho homem, o neto homem, o único saindo de casa, eles não queriam. Não vá, gringo. Isso mesmo, era choradeira. Como que era, como que eles se chamavam? Isso, o Alejandro. Porque o nome do gringo é Alejandro. Fala o sobrenome, ontem eu escutei ele falando sobre o nome dele completo, é maravilhoso. O Alejandro White Church, significa em inglês Igreja Branca. Então eu vejo que Deus nada faz à toa, né? Alejandro. Igreja Branca. Igreja Branca, isso. Então elas falavam, Alejandro, não vai, Alejandro. Não vá, né? Fique. Mas eu peguei a bola de basquete, uma sacola e foi-me embora. Porque existia um sonho no coração desse menino de 14 anos de idade, que era jogar o basquete profissional. Jogar basquete profissional. Jogou em vários times. Conheci a Argentina inteira, viajei. Vários títulos. Estava em evidência. Evidência, exatamente. Chegou um momento de eu manter minha própria vida, com 15, 16 anos já tinha meu salário, meus instrumentos esportivos eu já ganhava. Então foi uma experiência muito válida mesmo. E dentro desse contexto entra um lindo aprendizado, porque na escola nós aprendemos a matemática, o português, a física, a geografia, o que é o básico ali dentro do ensino escolar. Mas o mundo do esporte traz também esses ensinamentos, que é a importância de dedicação, de ter disciplina,
de treinamento, né? A importância de treinar, mesmo sem vontade, né? Treinar mesmo. Você não acorda todo dia com vontade não, de correr. Mas tem que levantar cedo, era 6 da manhã, todos os dias na frente de uma cesta. Todos os dias. E tem que acertar a cesta. E tem que acertar. Como o famoso Oscar falava muitas vezes, que eu conheci pessoalmente. Oscar, o Seleção Brasileira. Seleção Brasileira. Eu sou da época do Gerson, do Pipoca, meu Deus, do Esses do Brasil. Dos grandes do Brasil. Carioquinha. Então, Carioquinha. Então eu falo assim, sem dedicação não tem como atingir nada. Tem que ter dedicação. Que legal, né, gente? Então, hoje a gente vê esse cara que quer ser um homem certeiro. Certeiro no seu casamento, certeiro com o seu filho. Atingir o alvo, né? Isso vem da cesta. Vem da cesta. Não posso errar a cesta. Não posso errar. Mas como o Cleito coloca, muita coisa boa existe no esporte, muita. Mas também existe o outro lado que não é tão bom. Ali no meio do esporte tem a droga, tem o álcool, tem a balada. E somos jovens, exatamente, né? É um período difícil. A humilhação. Mas você conseguiu se preservar das drogas? Eu sempre tive a graça de pessoas adultas estarem sempre comigo ao meu lado, me protegendo e me cuidando. Isso eu sempre consegui estar no meio, mas não fazer parte disso aí. Isso aí foi uma graça mesmo, de juventude mesmo, porque o jovem quer muitas vezes experimentar tudo. Mas esses adultos... E ali no meio que você vivia, mesmo, tinha gente... Muitas vezes eu usando... No momento de entretempo do jogo, eu vi jogadores de consumirem cocaína no vestuário e entrar para o jogo, que naquela época não tinha, né, Cleiton? Antidoping, exame disso... Então os adultos lhe protegiam, não vai por isso. Só que ali você já fez a opção, isso eu não quero. Não quero, isso muito mesmo. Legal. Outra coisa que o gringo experimentou nesse tempo do esporte, no basquete profissional, foi a humilhação. A humilhação. Meu primeiro ano chegando na capital, como a gente sai do interior para a capital, meu primeiro ano foi de humilhação total. Eu treinei um ano inteiro, Cleito, um ano inteiro sem jogar um jogo. Só foram colocar no meu último jogo do ano, né? E o treinador assumindo que a minha dedicação fez ele mudar a visão sobre a minha pessoa. Porque o gostoso é jogar, né? A gente treina para jogar. Eu joguei futebol de salão profissional, né? Então a gente treina para jogar. No final de semana todo dia tinha jogo. E quando não joga, tristeza. Dá frustração, dá tristeza. Então você experimentou essa humilhação. Mas ao mesmo tempo, lá na frente, você escutou do treinador. No final que eu tinha, sim, não vencido ele na pessoa, mas mostrado para ele que a minha dedicação de treinamento me fez ser aquele jogador no final do ano, né? Que me deu deslanchar nos próximos anos outros clubes e outras propostas mais. Interessante que você vê hoje o gringo, aos 45, né, de idade, que deve com certeza viver as humilhações do dia a dia, mas a gente não percebe ele derrubado. Mas é fruto também desse aprendizado dos 14 anos de idade que vem lá atrás. É bonito ver isso, né? Gringo, você tem uma frase. Inclusive, eu quero mostrar aqui no canal Tem Jeito a Kombi, a combosa do gringo. Vou mostrar mais pra frente. A mais nova loucura. A mais nova loucura. E atrás da Kombi tem uma frase: começar hoje, mudar agora. Essa frase ela é impactante. Ela é muito. Ela é um convite. Ela é uma frase desafiadora. Começar hoje, mudar agora. Mas olhando para você, eu conheço você já há um tempinho, são 18 anos, como você disse. Você vive essa frase já? Lá no começo, nesses 14 anos, eu tinha que começar todos os dias às 6 da manhã. Eu não sabia que ia chegar nessa frase no dia de hoje, aos 45 anos. Mas eu me levantava e começava todos os dias esse desafio de treinar. E ao mesmo tempo... Mesmo em meio à humilhação. Ao mesmo tempo de mudar. Tudo que eu estava fazendo no dia errado, eu tinha que mudar a direção porque eu ia continuar errando. Então se não dava certo um drible, uma jogada, eu tinha que mudar essa jogada para que dê certo. E mesmo você, na época, não compreendendo, ali na humilhação, você teve uma atitude de mudança, que poderia se tornar um cara rebelde e ir embora e falar, não, tô fora daqui. Ou ir para outro lado, que não era tão bom no esporte, de álcool, de festas. Não, eu continuei na mesma. Comecei e fui mudando aos poucos. Gente, é a importância de trazer sempre aqui no canal Tem Jeito, no quadro História de Vida, alguém para contar um pouco da sua história. Porque temos essa certeza, essa história que é contada aqui,
ela tem endereço certo e ela contribui na vida de muita gente. Inscreva-se no canal e vamos espalhar, porque aqui a nossa proposta, o nosso objetivo é deixar sempre uma mensagem de esperança. Valeu? Tem mais vídeo, né, gringo? Tem sim. Tem mais vídeo aí Até pela a frente. próxima. Obrigado, pessoal.